Graça e paz do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia. Amanheci hoje no meu devocional e decidi então compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração e algo poderoso. Estava refletindo na palavra do Senhor, o Espírito Santo me falando sobre sabedoria. E no livro de Provérbios, no capítulo 9, a partir do versículo 7, desde o versículo 1, ele começa falando de sabedoria. Mas o versículo 7 em diante, ele começa dizendo assim, que se você repreende o escarnecedor, ele se torna, né? Se torna uma pessoa mais tola. Mas se você repreende o sábio, então ele o amará. E versículo 9 ele fala bem isso, né? Ele frisa sobre isso, que se você repreende o tolo, algumas versões falam o escarnecedor, né? Ele cria ódio de você, mas se você repreende o sábio, a sabedoria das tuas palavras faz com que ele cresça. E o Espírito Santo ministrava isso sobre o meu coração, que são dias, nós temos vivido dias em que as repreensões, elas têm vindo para as nossas vidas como uma espada, que não tem sido uma espada para dividir a alma e a medula, né? E nós estamos falando de palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é afiada como uma espada para dividir. Quando a Bíblia diz que é para dividir alma e medula, é para separar entendimento de emoção. Porque o que faz nós andarmos por caminhos errados é as nossas emoções, né? É a nossa multiplicidade de sentimentos. Eles fazem a gente tomar decisões erradas e andar por atitudes erradas. Então, quando diz que a palavra do Senhor, ela divide alma e medula, é para isso, ela divide o entendimento, a razão da nossa alma, não deixar a gente andar no governo dos nossos sentimentos. E, na verdade, o Senhor ministrava, o Espírito Santo ministrava isso no meu coração, que nesses dias nós temos vivido dias em que a repreensão em algumas pessoas tem trazido essa divisão, separar o que é sentimento, o que é os meus pensamentos. Em algumas pessoas, a repreensão ela tem causado mais ódio, mais ira, tem irado as pessoas. E quando você de repente tem sido repreendido em alguma circunstância, em alguma ação, e isso está trazendo de repente mais ira sobre a tua vida, está trazendo mais raiva, mais tristeza, isso está fazendo crescer os sentimentos negativos dentro de você, significa que a palavra da repreensão, ela não está trazendo divisão para sua alma. Não, significa que isso está fazendo acrescentar na sua alma, nos seus sentimentos, coisas negativas. E esse não é o objetivo da repreensão do Senhor. Então, assim, o Senhor, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que nós temos que estar atentos a isso. Quando eu sou repreendido, qual tem sido o meu posicionamento, a minha postura? Eu tenho sido aquela pessoa que eu tenho ouvido e degustado, digerido as informações que vieram até a mim e feito uma separação, ou eu tenho usado isso como degrau para mim sentir mais raiva, para mim alimentar mais, nutrir mais os meus sentimentos negativos. Então, assim, o Espírito Santo quer que nós reflitamos sobre isso. Nós viemos de uma época, a maioria dos cristãos, em que o líder ele podia como um pai, né? O professor da escola ele podia como um pai, os avós, os tios, a parentela podia como um pai repreender os nossos filhos, repreender a gente, né? Era comum, por exemplo, você ir na casa de um tio e se seu pai e sua mãe não tivessem presente, seu tio chamar a sua atenção e você obedecer de imediato. Era comum, por exemplo, eu não estar com uma conduta adequada e eu estar em um ministério, o meu líder de ministério ou o meu pastor, ele me chamar para uma conversa e ele me repreender, e às vezes duramente, e eu ouvir e eu mudar a minha prática. Era também na escola, os pais não estavam na escola e às vezes o professor vinha e ele dava broncas duras, né? Às vezes tinha épocas, gerações que o professor até chacoalhava a criança, né? E isso resolvia.
Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que o professor não tem autoridade na sala de aula, e ele não pode nem chamar atenção, que isso vira caso de polícia. Os tios e parentela não podem de forma alguma repreender e corrigir os nossos filhos. Nós, como pais, não aceitamos, e nem também corrigir a nós mesmos. E também os pastores e líderes de ministérios não podem chamar a atenção do discípulo quando ele está com conduta errada. Porque quando você o faz, ele não cresce. Por quê? Porque a palavra repreendida vem para os ouvidos dele, mas ele a recebe como um tolo, ele não a recebe como um sábio. Porque o sábio, ele ouve a repreensão e ele cresce nela. Ele ouve a repreensão e nela ele se torna mais sábio. O tolo não, ele ouve a repreensão e ele empobrece em sentimentos. Ele nutre os sentimentos negativos e com essa nutrição ele cria mais ódio, ele cria mais rancor, ele cria mais atrito entre as pessoas. Então nós temos que refletir. Nós estamos criando pontes ou levantando muros? Eu quero te chamar a atenção, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, no meu devocional dessa manhã. Nós estamos criando pontes ou levantando muros entre os irmãos, entre a nossa parentela, no lugar que a gente convive. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dizendo assim, eu não gosto e eu me afasto. Mas espera aí, deixa eu chamar a sua atenção. Deus quer que você se afaste. Deus quer que você se afaste ou ele quer que você conserte, né? Ele quer que você levanta um muro de proteção. Opa, aqui eu não passo mais. Por este caminho eu não vou mais. Ou ele quer que você conserte o caminho, né? Então, nós temos que refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo é do agrado do Senhor, ou o que nós estamos fazendo é para o nosso próprio ego, para nossa própria vontade. E se nós não nos atentarmos, serão dias em que nós vamos estar vivendo o contrário à palavra. Por quê? Porque a gente pode simplesmente falar assim, não, já que não está bom, já que está me chamando a atenção, então eu vou cortar relacionamento. Mas o Senhor, ele quer que a gente corte relacionamentos ou que a gente mude a forma dos nossos relacionamentos, né? Eu estou sendo repreendido pelo quê? Essa semana eu tive um discipulado com um discípulo e a gente conversava com ele sobre caráter, né? Sobre o caráter dele que não está de acordo com a palavra, né? Sobre as atitudes, as tomadas de decisões. Esse discípulo, ele tem duas mãos, ele pode pegar todos os aconselhamentos e as duras palavras, porque falamos duramente, ele pode pegar essas palavras e ele pode ou refletir e ter uma mudança de conduta e viver o que a Bíblia diz que ele tem que viver, ou ele pode simplesmente ser um tolo e ficar enraivecido, nutrir sentimentos negativos e falar, eu não vou ficar mais debaixo dessa liderança, eu não vou fazer parte mais deste ministério, eu não vou mais fazer o que eu faço na igreja. E ele seguiu o caminho dele e tudo bem, o Senhor nos dá o livre-arbítrio e tudo bem que o Senhor vai permitir que ele tome realmente essas decisões. Mas se ele tomar essa segunda decisão, isso vai trazer crescimento para ele, isso vai trazer transformação para a vida dele, o caráter dele, que está um caráter que não está de acordo com a palavra, vai ser mudado? E aí nós temos que refletir sobre isso, porque a repreensão, ela vem para a vida de todos nós e ela vem para nos mudar, ela vem para nos transformar. Não adianta, se você olha para a palavra de Deus diz assim, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Então, eis que tudo se faz novo, se as coisas velhas
de um velho homem, de um velho escarnecedor, ela não se passar, nós não estamos sendo novas criaturas. Então o evangelho está sendo em vão na nossa vida. Então nós precisamos viver um evangelho transformador. Não é quando eu me converto que eu me transformo. Eu me transformo quando eu me converto, eu me transformo depois, eu me transformo na caminhada, porque em cada etapa, em cada ciclo da nossa vivência cristã, o Senhor quer tirar algo. Então, de repente, você fala, mas você não me conhece, eu era assim, hoje eu sou muito melhor. Mas que ótimo que você conseguiu essa elevação, esse nível de mudança. Mas e o que você ainda precisa mudar? E o que você ainda precisa ser transformado? Então, o Senhor vai continuar usando líderes, vai continuar usando amigos, vai continuar usando parentes para mexer na sua ferida, para tirar a infecção e para fazer de você uma pessoa notória, uma pessoa melhor. Mas você tem dois caminhos, ou você pode sentir raiva e se tornar um tolo, porque o tolo, ele escuta a repreensão e se torna mais tolo, e levantar muros, e se afastar de pessoas, e romper com ministérios, e quebrar alianças. Ou você pode ser um sábio que vai escutar e vai mudar a sua postura. Mas essa mudança de postura não é levantando muros, não. É limpando caminhos, querido. Não é levantando muros, é abrindo o lixo que está no meio do caminho. Meu irmão, me perdoa se eu falei com você. Eu não vou agir assim mais. Se eu defraudei, eu não vou defraudar mais. Se eu menti, eu não vou mentir mais. Se eu falei além do que eu devia, eu não vou falar mais. As pessoas, geralmente, elas conversam além do que devia e depois elas fazem o quê? Elas levantam um muro. Por quê? Porque o fulano foi contar. Mas, poxa, eu que tenho que mudar. Porque o fulano contou porque eu disse, então eu não vou dizer mais, mas eu vou continuar o meu relacionamento com o fulano. Eu vou continuar porque a mudança não é no fulano, ele também tem que mudar, mas a mudança tem que partir de mim. Ele só falou porque eu dei armas na mão dele para ele falar. Então, você entende que a gente está sempre procurando um culpado, está sempre procurando alguém para dizer eu não tenho mais afinidade, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais aliança, eu não tenho mais vigor. E o Senhor está nos chamando a atenção para nesses dias nós tirarmos os geazis do nosso arraial. Anátema. Você sabe o que significa anátema? Anátema significa pecado escondido. Aquele pecado que a gente não aceita ele. Quando Acabe, ele esconde, né, o pecado, quando ele esconde ali por debaixo do tapete, na verdade, quando Acabe não, Acã, quando Acã, ele pega e esconde os despojos embaixo do tapete, e todo o arraial, ainda que tinha uma desconfiança que Acã era um cara que não estava agindo corretamente, todo mundo sabia que Acã tinha um atrito contra a liderança, que Acã era um cara desobediente, mas ninguém ousava em falar. Mas o pecado escondido, um dia o Senhor trouxe à tona. Quando o Senhor traz pecado à tona, ele traz à tona para haver conserto, não é para haver ódio. Mas o que Acã faz? Ele se levanta contra Josué. O errado era Acã, mas ele se levanta contra Josué. E o que Deus faz? Deus pune Acã, pune os filhos de Acã, pune a tribo de Acã, pune todos os animais de Acã. Pessoas à sua volta são punidas por causa do anátema escondida debaixo do tapete. Querido, não deixe que pessoas sejam atingidas por causa do seu anátema. Não, retira ela do arraial, é tão simples. Coloca para fora, fala, Deus, eu não quero mais, eu não vou levantar muros, eu vou construir pontes, eu quero relacionamento de Deus, eu quero amar o meu próximo, porque que bem há em amar o que não vos persegue, isso é bíblico. Ama o que vos persegue, o que vos maldizem. Não se acha a última coca do deserto, a última bolacha do pacote, se acha o menor, porque o menor na obra do Senhor é o maior no reino dos céus, né? Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem, mas mude você. Seja uma pessoa melhor. E para encerrar essa reflexão desse devocional que o Senhor me deu neste dia, eu ouvi uma reflexão e ela falou muito comigo. Diz que um cavalo estava amarrado. E muita gente passava e via esse cavalo amarrado e ficava com dó. Poxa, que maldade desse dono. Esse cavalo aí passando fome, sede.
E alguém ousou e foi lá e soltou esse cavalo. E esse cavalo, ele era um cavalo rebelde, arisco, e ele correu pelas terras da vizinhança, e ele pisou na plantação, e ele amassou toda a colheita. E o dono daquela fazenda, do qual aquele cavalo tinha pisoteado, ficou muito irado porque ele perdeu sua colheita. Ele pegou uma arma, foi lá e matou o cavalo. O dono do cavalo, enraivecido porque teve o seu animal morto, foi lá e matou o dono da fazenda. A mulher e os filhos do dono da fazenda, irados com aquela situação, como ousa matar o meu marido por causa de um cavalo? Isso é o cúmulo do absurdo. Foi lá e matou o dono do cavalo. E ali virou uma morte, virou sangue para todo lado, virou homicídio para todo lado. Enfim, o que eu aprendo com essa história, a moral da história é: o diabo, muitas das vezes, ele só vai soltar o cavalo, mas quem vai causar a tragédia somos nós. Porque a maldade, o diabo é mau, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a maldade, às vezes, ela está mais no nosso coração do que no planejamento de Satanás. Então, o diabo, às vezes, ele só solta o cavalo. Mas quem comete a maldade de matar o irmão, de matar os sonhos, de matar ministérios, são as pessoas. Então, às vezes, você está matando o seu ministério porque alguém soltou o cavalo. Às vezes, você está matando o ministério de alguém porque o cavalo foi lá e pisoteou em você. Talvez você foi pisoteado. Talvez você falaram mal de você. Fizeram mal contra você. E sabe o que você está fazendo em resposta a essa maldade? Às vezes, em resposta a essa maldade, você, ao invés de ir lá e plantar novamente e tentar novamente cultivar uma nova colheita, você está indo lá atrás de quem soltou o cavalo para matar essa pessoa. Você está indo lá atrás do dono da fazenda para matar o dono. Você está procurando sangue, você está procurando justiça e você está esquecendo de algo. A nossa justiça vem do Senhor. A palavra de Deus diz que ele é o sol da justiça. Se ele é sol, ele é luz. O Senhor ilumina caminhos. A mão do Senhor está estendida e nele não é uma mão mirrada para que ele não veja o que as pessoas têm feito com você. O que tem faltado nesses dias é uma fé suficiente para você crer que Deus agirá com justiça em seu favor, para julgar o que vos maldize, para julgar o que vos faz mal, para julgar suas causas. E aí você age como você sendo sol da justiça. A palavra de Deus não nos deu esse direito de sermos sol da justiça. O sol da justiça é Jesus. E ele não está com a sua mão encoberta para que não veja, não está com os seus olhos fechados para que não veja. Deixa o Senhor agir em justiça. E você não levante muros, abre pontes, estreita relacionamentos, começa a voltar a fazer. Tem ministérios falidos que Deus não mandou você largar a mão do arado, mas que você está deixando a mão do arado porque os teus olhos naturais estão mais alongados do que a tua visão espiritual. Volte hoje. O sábio, ele recebe a repreensão e ele se torna mais sábio. O tolo, ele traz para o coração e ele se torna mais tolo. Não seja um tolo, seja um sábio. Cresça no Senhor, espere pelo sol da justiça e grandes coisas ele fará por você. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe neste dia e que ele resplandeça sobre ti a luz do teu rosto para que você prospere em paz e em alegria. Em nome de Jesus.